Caros cidadãos, apesar da demagogia defeirante com que o governo de Sócrates tem permanentemente tentado pintar a realidade, o povo português está hoje numa situação muito mais difícil do que em 2005 e com um futuro próximo ensombrado pelas consequências das principais medidas sociais e económicas tomadas por este governo. O PS e o seu chefe Sócrates bem podem vangloriar-se de terem informatizado o país, mas não é o Magalhães que tem o condão de matar a fome ou pagar a renda ao fim do mês a milhões de portugueses. E não se venha agora mais uma vez a tirar poeira para os olhos, procurando justificar as péssimas condições de vida para que foi atirado o povo português, com o agravamento da crise internacional do sistema capitalista, de quem ninguém parece ser responsável, mas cujos efeitos devastadores, com a distribuição maciça das forças produtivas, se abatem apenas sobre quem vive exclusivamente da sua força de trabalho. Nunca como hoje campeou tanta hipocrisia, tanta desonestidade intelectual e tanta manipulação no balanço do governo do Bloco Central que o executivo de Sócrates desde o início representou. É que, ao contrário das ilusões lançadas pelos oportunistas do PCP e do Bloco de Esquerda, a vitória do PS em 2005 não representou mais do que a vitória da direita e o programa que iria ser aplicado era, como se viu, um programa do grande capital que tinha escolhido aqueles que se mostraram naquele momento como os seus melhores representantes e em melhores condições para apunhalar os trabalhadores a quem tinham acabado de sacar os votos. Na área do emprego, uma das bandeiras do chefe do PS e do governo, que prometeu 150 mil empregos, entre o terceiro trimestre de 2005 e o terceiro trimestre de 2008, para um aumento formal de 65.800 trabalhadores em empregos, o número de contratos a prazo foi de 137 mil. Ou seja, enquanto formalmente o número de trabalhadores com emprego aumentou 1,2%, o número de trabalhadores a título precário sofreu um aumento de 23,1%. Entre o início do mandato deste governo do Bloco Central e o terceiro trimestre deste ano que agora finda, o número de trabalhadores precários aumentou em cerca de 200 mil, sendo hoje de 1.808.000 o número daqueles que trabalham sob esta forma de contratação precária. Por outro lado, em matéria de desemprego, o número real e não o oficial não tem cessado de aumentar, somando no terceiro trimestre de 2008 570 mil pessoas, 10% da população ativa, contra os números oficiais de 432.200, que também estes não param de subir. Mas mais grave ainda é o facto de não ter cessado de diminuir o número de desempregados que beneficiam do subsídio de desemprego, particularmente depois de o PS ter restringido fortemente as condições de acesso a essa prestação. Assim, no terceiro trimestre de 2008, apenas 58% dos desempregados oficiais é que tiveram acesso a estas prestações, quando em 2005 a percentagem de trabalhadores desempregados que beneficiavam desse subsídio de desemprego, esse no oficial, era de 77%. Mas a par disto, o engenheiro Sócrates e a máquina de propaganda do governo, apoiado nos seus lacaios da comunicação social, escamoteiam que as 100 maiores fortunas em Portugal cresceram em 2006 cerca de 13% e em 2007 36%, e que só no ano passado as 13 empresas públicas entretanto privatizadas arrecadaram qualquer coisa como 3.477 milhões de euros e no primeiro semestre de 2008 os principais bancos portugueses acumularam 1.000 milhões de euros de lucros. Enquanto isto, 1.700.000 pessoas recebem pensões de 230 euros ou menos e um quinto da população portuguesa vive abaixo do limiar mínimo da pobreza. O engenheiro Sócrates e o governo do PS, em estreita harmonia com o PSD e o CDS, também não deixaram de aprovar um novo Código de Trabalho pior que o de Bagão Félix e que constitui uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores, facilitando ao extremo os despedimentos, em alguns casos indo mais longe do que antes do 25 de Abril, e restringindo o exercício de direito à greve e à atividade sindical. Avizinham-se grandes batalhas políticas perante um enorme agudizar da crise capitalista mundial e interna. Numa situação destas, importa que os trabalhadores não cedam ao discurso do medo propagado pelo governo Sócrates, nem ajoelhem perante a intimidação, a chantagem e a perseguição, bem também como não se deixem iludir a respeito da manipulação demagógica sobre a verdadeira natureza desta crise. Os votos do PCTP-MRVP para o ano de 2009 só podem ser os de que a classe operária, os trabalhadores em geral, os desempregados, os jovens, os democratas, ganhem uma consciência política redobrada e reforcem a sua organização para correrem com o PS do poder, isolarem os partidos ditos da oposição que lhe serviram de cobertura durante todo este tempo e imporem uma alternativa revolucionária para vencer a crise. Ousar sonhar, ousar lutar, ousar vencer.
Nunca como agora esta palavra de ordem esteve na ordem do dia. Sonhar que é possível. Lutar e vencer esta crise contra o sistema capitalista. Esta é a voz do PCTP-MRPP. Voz que ninguém acalará.